Olá, boa noite, tudo bem? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa nessa viração do dia. O Senhor é bom, a bondade, a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. E Ele é tão bom que nós estamos aqui novamente, vencemos o dia. Isso é cuidado de Deus. Você convidou o Espírito Santo nesse Bom Dia Espírito Santo hoje? Você convidou para ele estar no seu dia? Se você estava comigo aqui de manhã, se você convidou o Espírito Santo para estar com você, então eu tenho certeza que você passou esse dia bem. Por mais que teve luta, teve batalha, mas o Senhor te deu um olhar diferente para você ver o que você viveu. E o Espírito Santo te mostrou que realmente tudo o que aconteceu é um propósito de Deus para esse dia. A palavra do Senhor em Mateus 26, 25 diz: basta cada dia o seu mal. Então todos os dias há algo que nós vamos ter mesmo para vencer. Vai ter um leão para matar todos os dias, às vezes 2, 3. O importante é que você tenha visão espiritual para ver esse dia. E quando você convida o Espírito Santo para direcionar o seu dia, não significa que os problemas vão acabar. Não significa que não vai ter problema no dia. A diferença é que você vai entender que cada dia o Senhor vai usar dessa situação para curar você, dessa situação para curar a sua casa, para curar a sua vida, para curar a sua família e para renovar você. Então não é um dia qualquer, é um dia que o Senhor te ensinou algo. Então até as coisas ruins que acontecem no dia faz parte do propósito, sabia? Quando você vê com o olhar de Deus e direcionado pelo Espírito Santo, você consegue entender essa parte. Por isso vamos convidar Ele para nossa noite agora ficar mais leve também, para que Ele venha participar da nossa noite, do nosso jantar, do nosso momento com a nossa família, para que o Espírito Santo venha estar conosco. Quando você tem a presença do Senhor na mesa, a presença do Senhor na sua casa, você quando começa a chegar a família, o marido, o trabalho, a esposa, começa a chegar os filhos, você não vai com 5 pedras em cima deles, você olha para eles com um olhar de amor. Quando eles vêm com aquela fúria, com alguma coisa, com o coração fechado, você vai lá e dá um abraço, dá uma boa noite, dá um bom dia. Quando a gente está com o Espírito Santo é diferente, porque você é o que a pessoa está faltando na pessoa. Você tem que ser aquilo que está faltando na pessoa, você tem que estar pronto para trazer alívio. Se a pessoa chegou com uma dor, chegou com uma revolta e não está sabendo transmitir essa dor, você tem que ser o alívio, você tem que ser o refrigério. E só através do Espírito Santo que você vai ter esse remédio em suas mãos, que esse remédio é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Você vai ter essa visão que você vai lá e vai abraçar, vai ter esse remédio no seu coração que é Jesus, para você transmitir para a vida do outro, com tudo que você fizer, fazer com amor. É só através do Espírito Santo que você consegue. Então vamos convidar Ele. Boa noite, Espírito Santo, boa noite, Deus Pai, Tu és bem-vindo na minha noite, Tu és bem-vindo na minha casa, nessa viração do dia. Espírito Santo, a Tua presença é tudo que nós precisamos. A Tua presença, ela faz toda a diferença. O Senhor é aquele que nos cura, o Senhor é aquele que traz vida, o Senhor é aquele que traz refrigério, o Senhor é aquele que traz alegria, o Senhor é tudo que nós precisamos. Então, Pai, que a Tua presença venha estar conosco nesta noite, na nossa casa, na nossa noite, no nosso sono. Fique à vontade, Espírito Santo, cada cômodo da nossa casa, por favor, fique à vontade, a casa é tua, participa de cada momento, em nome de Jesus. Amém? Gente, com o Espírito Santo pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Pode ter dificuldade, pode ter afronta, pode ter problema, mas a sua visão vai estar aberta com amor para abençoar essas pessoas. Amém? Vamos lá, olha, a palavra hoje que o Senhor nos deu é Jesus andando sobre as águas. Está escrito em Mateus 14, a partir do versículo 22. Vamos ver o que Deus tem nos dizer hoje. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto ele despedia da multidão. E despedindo da multidão, subiu ao monte para orar sozinho. E chegando à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda que eu ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse:
homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou a tempestade. Meu Deus, é muito forte, gente, é muito forte. Aí então aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Gente, aqui tem muita coisa para estar falando sobre essa passagem, mas vamos falar o que Deus colocar no nosso coração para falar nesse momento. Quando você vê essa chamada aqui, olha como que é interessante. Quando Jesus te envia, Jesus não te deixa sozinho. Jesus sabe o que você vai passar. Jesus já veio no momento que o mar estava revolto, no momento que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Olha o cuidado de Jesus. Quando Jesus te envia, ele não significa, que aqui fala tão claro que estava açoitado porque o vento era o contrário. Olha como que é interessante isso aqui. Quando Deus envia você para um lugar, não significa que não vai ter ventos ao contrário, que não vai ter palavras negativas, que não vai ter um mar revolto, que não vai ter situações para tentar te parar, porque você está sob um comando de Deus. Então não significa que você não vai passar por situações. Então por isso que muitas pessoas desistem no caminho, porque eles sentem que Deus está enviando eles a fazer algo, eles começam a fazer a obra, mas aí de repente começa o revolto do mar, de repente começa a tempestade, e aí as pessoas começam a desesperar, começam a dizer: não dá, eu não vou continuar, não tem como isso aqui ser uma coisa certa, eu estou quase naufragando. Mas olha, vai escutando o que Deus está falando com você. Aí veio o mar ao contrário, ou seja, a situação vai vir para te tirar, tentar te tirar do propósito. Você está indo nessa direção, a tempestade vai vir para você sair da direção que Deus te mandou ir. E quem são essa tempestade? As palavras negativas, as tribulações dentro da sua casa, talvez a falta de alguma coisa que às vezes vai acontecer para provar a sua fé, talvez uma enfermidade, as situações, palavras negativas, pessoas que não vão acreditar em você, vão tentar te tirar desse propósito, tirar desse foco. E aí veio a tempestade ao contrário, o vento veio ao contrário para tentar tirar ele do foco, do propósito. Mas Jesus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, quando ele diz na palavra dele: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele é fiel para cumprir o que ele fala. Como que Deus cuida aqui dessa palavra dele. Na hora que ele vê que os discípulos estão passando por aperto, ele vem andando sobre as águas. Então, ou seja, nessa hora você vê, você não está sozinho. Jesus, ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Ele precisa que você tenha fé, porque ele está com você. Se ele te enviou, ele vai te sustentar. E aí você vê que Jesus vem andando sobre as águas. Naquele momento ali, é o momento que nós, às vezes, estamos na tempestade e nós não estamos conseguindo ver que o Mestre está conosco. Aí os discípulos começaram a achar: é um fantasma. É um fantasma que está vindo no meio da tempestade. Aí talvez é quando você não está na sua intimidade com Deus, você não está no seu secreto com Deus, e você começa a achar: não é Deus que está nesse negócio, isso aí é o inimigo mesmo, tentando me acabar com a minha vida, então eu não vou ficar aqui que eu vou acabar morrendo. Não, Deus não está aí, não é Deus, eu não estou ouvindo a voz de Deus, porque você está ouvindo, o seu coração está mais preparado para ouvir as vozes negativas do que a voz do seu mestre. E qual que é a voz do seu mestre? O que Jesus disse, o que Deus disse ali para Moisés, quando ele viu o mar vermelho na frente dele: diga ao povo que marche. Naquele momento que você vê a situação, o Senhor está ali com você, está pedindo para você continuar, mas como o seu coração não está sensível ao seu momento com Deus, não está sensível à sua intimidade com Deus, aí você acaba vendo a tempestade falar mais alto que as palavras negativas. Você não vai conseguir, esquece isso, desiste desse ministério, sai dessa igreja, isso não é o seu lugar, e você prefere ouvir a voz negativa do que ouvir a voz de Deus. É aonde você sai do propósito. Mas Jesus continua no propósito que ele te prometeu, ele continua no mesmo lugar, ele continua sendo fiel, mesmo que nós desistimos. Aí naquele momento Jesus mostra a fidelidade dele. Ali o Pedro estava com um pouco de mais fé e falou: se é o Senhor, mestre, faz que eu vá diante do Senhor. Aí é mais um ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui. Naquele momento ali que o Senhor disse para Pedro, Jesus podia dizer para a tempestade: cessa-te vento, acalma-se tempestade, acalma-te mar.
porque o meu filho agora vai pisar sobre as águas. E ele falou, Pedro, venha. E naquele momento que ele falou, venha, ele podia ter cessado a tempestade para que Pedro pisasse, mas olha o cuidado de Deus. Deus, ele veio andando sobre as águas para ele mostrar que se ele conseguiu, nós também conseguimos. O que ele disse? Vós farei obras ainda maiores do que essas. Então, ou seja, o Senhor nos ungiu para fazer algo ainda maior. O Senhor nos preparou para isso. Ele mostrou que com ele nós podemos estar por cima da situação. Por isso que primeiro ele veio. E aí quando ele chamou Pedro para ir, os discípulos já estavam sob uma palavra, mas eles estavam com medo da tempestade. Mas ali o Senhor lembrou eles. Pedro, vem, sou eu. Ou seja, é eu que coloquei vocês nesse caminho. Jamais eu iria abandonar vocês. Sou eu que estou andando sobre as águas. E naquele momento, ali Pedro começa a pisar sobre a água. Pedro foi ousado. Ali o Senhor precisava que alguém fosse ousado ali para mostrar que nós também vamos conseguir. Então naquele momento ali Deus mostrou que Pedro, humano, ele nem era 100% homem, 100% Deus, ele era 100% homem. E ele andou sobre as águas enquanto ele estava focado em Jesus. Jesus era homem e era Deus, mas Pedro era homem. E naquele momento ali que Pedro andou sobre as águas, naquele momento, Pedro pôde ver a presença do Senhor ali. Pedro olhou para Jesus e ele começou a fazer algo que ninguém nessa terra humanamente fez, falando sobre água mesmo, material. Ninguém conseguiu andar sobre as águas como Pedro. Pedro desafiou ali a ciência, desafiou ali a lei da gravidade e ele andou sobre as águas. Então, ao momento que o Senhor te chama, ele não vai. Por que às vezes nós desistimos no meio do caminho? Porque quando o Senhor te chama para algo, quando o Senhor te entrega um propósito, ele não vai acalmar a tempestade para você passar. Naquele momento ali, o Senhor, ele vai mostrar que você consegue. Se você estiver entendendo que quem te enviou foi ele. Se você estiver focado nele, você consegue pisar por cima dessa circunstância. Você consegue pisar por cima dessa tempestade, porque ele mostrou para você que com ele você pode todas as coisas. E naquele momento que Pedro começou a andar sobre as águas, Jesus não acalmou o vento nem a tempestade. Ele pediu que Pedro viesse. Naquele momento que Pedro começou a andar, Pedro tirou o olhar de Jesus e começou a olhar as circunstâncias. É nesse momento que você afunda, meu irmão. É nesse momento que as pessoas desviam da igreja. É nesse momento que as pessoas param de olhar para Jesus e saem da igreja, se entregam o ministério. É nesse momento. Mas Jesus, ele está dizendo para você que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E naquele momento que Pedro começou a andar sobre as águas, ele começou a afundar. A outra coisa que me chama a atenção, Deus, ele não te desampara. Deus, ele não, se você está no lugar que ele te chamou para estar, ele não te abandona. Por isso que você precisa estar ali nesse lugar do esconderijo do Altíssimo, aonde Deus te plantou, é aonde você precisa estar. Porque se você estiver no lugar que ele te colocou, se você estiver ali na sombra do Onipotente, ele não vai te deixar morrer na tempestade. E você está no lugar de obediência, você está no lugar que ele te enviou para ir. E naquele momento ali, Pedro falou, socorre-me, Senhor. Então, naquele momento que você talvez está pedindo, socorre-me, Senhor. Não me deixe perecer. Não me deixe afundar. Socorre-me, Senhor. E talvez você está achando que o Senhor vai te deixar afundar. Mas se você permanecer nesse lugar, se você permanecer debaixo dessa palavra, é o momento que o Senhor não abandonou Pedro. Ele foi lá e socorreu Pedro e levantou Pedro para cima novamente e falou, homem de pequena fé. E naquele momento ele levantou porque duvidas, né? Por que ele estava duvidando naquele momento, sendo que o Senhor estava com ele, quem chamou ele foi o Senhor. E naquele momento ali a palavra do Senhor diz aqui, olha para você ver. Jerusalém, porém, lhe falou dizendo, tem de bom ânimo e não temas. Naquele momento que ele falou com ele para subir sobre as águas. E quando Pedro gritou, socorre-me, Senhor, não, para não deixar ele afundar. Naquele momento ali o Senhor levantou Pedro e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram, o vento e o mar se acalmou. Então, às vezes Deus está permitindo situações, ventos na sua vida, para ele voltar você para a direção certa. Às vezes vem situações na sua vida para você voltar para o propósito, para você voltar para onde o Senhor quer te colocar. O Senhor, ele quer colocar você em um lugar seguro. O Senhor quer levar você a cumprir o seu propósito, o seu chamado. O Senhor quer cumprir, realizar os sonhos dele na sua vida, a vontade dele que é boa, perfeita, agradável, não acrescenta dores. Mas talvez você está nesse lugar, esse lugar que ele te chamou, mas não está focado nele.
Foca os seus olhos em Jesus. Se Jesus te chamou, vai. Não diz não para Jesus. Nunca diga não para Jesus. Sempre diga sim. Porque o Senhor tem a melhor estrada para você caminhar. O Senhor tem o melhor caminho para você passar. O Senhor tem a melhor trilha para você andar. O Senhor tem o melhor para você. A palavra do Senhor de Deus diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor mais altos do que os nossos pensamentos. O Senhor quer levar você a lugares que ninguém nessa terra conseguiria te levar. Nenhum diploma nessa terra conseguiria te colocar nesse nível mais fundo em Deus. Então ouve a voz de Deus, tem intimidade com o Espírito Santo para que você venha viver esse novo tempo e essa nova história na sua vida. E lembre, o Senhor nunca vai te abandonar. É você que tem que ouvir a voz certa e continuar andando e olhando para aquele que te chamou, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Gente, que palavra maravilhosa. Gente, como é linda a palavra de Deus, como é lindo o que Deus faz. Eu quero orar pela sua vida. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe essa palavra. E eu quero orar por você. Quantas pessoas da sua família precisam ouvir essa palavra? Quantas pessoas do seu Instagram, no seu status precisam ouvir essa palavra? Então compartilhe essa palavra nos seus grupos. Muitas pessoas vão ser abençoadas com essa palavra e Deus vai te recompensar. Amém? Deixa eu orar pela sua vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é aquele que prometeu e é aquele que é fiel para cumprir. Obrigada pela tua palavra que sempre será a verdade. Continue conosco, Pai. Continue nos fortalecendo e nos guiando para esse lugar de propósito, para esse lugar aonde o Senhor vai se manifestar a nós, que a sua glória vai se manifestar a nós. Pai, obrigada pela tua fidelidade, obrigada pela tua graça, obrigada pelo teu cuidado. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém, gente. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada e ouve o que Deus está falando com você. Marche, continue caminhando. Que se você está no lugar que o Senhor te pediu para estar, se você está fazendo a obra do Senhor, buscando a obediência, o Senhor vai te honrar e vai te surpreender em nome de Jesus. Fique na paz. Até amanhã de manhã no Bom Dia Espírito Santo, se o nosso lindo e maravilhoso Deus permitir.